Muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você está nos assistindo, amigo seguidor aí do Planeta Caminhão. Pois é, hoje a nossa conversa vai ser muito interessante e eu acho que você deveria ficar, porque nós estamos aqui com o Charles Camargo, da Frota Brasil. Tudo bem, Charles? Tudo jóia, Sérgio, tudo ótimo. Também, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse mundo virtual é assim, né? É Todo assim, mundo aí. estava curiosíssimo para ter essa conversa, porque, como já falamos em oportunidades anteriores, é, eu gosto muito do exemplo da roda de alumínio, né? Porque a roda de alumínio, todo mundo sempre usou roda de aço, desde aí eu não vou falar das coisas da época da roda disco, os mais antigos vão lembrar. E aí chegou a roda de alumínio, que chegou revolucionando aí, salvando 20, 22, 19, dependendo, né? Quilos por roda. E além, claro, da estética, que alguns vão pela estética, mas muitas das pessoas viram esse benefício, salvando, né? Diminuindo o tara do caminhão para salvar carga. E eu, nesses dois últimos encontros aí, nesses dois últimos eventos que rolaram na Alemanha, no IAA, eu sempre ia para a Europa, né, lá para a Alemanha, e falava, caramba, praticamente tudo é de alumínio, por que que no Brasil, Sim, né, por que que no Brasil a gente ainda está no aço? Então, estou muito contente de ter essa conversa com você para entender melhor, porque vocês, na verdade, estão meio que abrindo, né, são precursores de uma nova caminhada, que é um implemento feito 100% de alumínio, né, Charles? sim, Sérgio. Realmente a Frota Brasil ela inovou bastante. Ela já vem inovando, né? Há 7 anos atrás, nós resolvemos realmente investir no alumínio. Nós somos uma empresa de mais de 30 anos, um currículo extenso, principalmente em carrocerias boiadeiras de madeira. E há 7 anos atrás, nosso CEO resolveu realmente investir nessa tecnologia. Ele também fez essas viagens, né, viu esse detalhe e trouxe para a carga boiadeira. O Adão realmente viu essa possibilidade e a gente desenvolveu. Lógico que durante esses 7 anos a gente foi aprimorando, né? E essa carroceria hoje, principalmente na boiadeira, né? Que nós já temos um sucesso muito grande, inclusive com vários equipamentos desses rodando hoje dentro da JBS, dando economias assim absurdas, né? Economias de consumo, economias de pneu, né? Mais capacidade de carga. Então, uma carreta rodoviária hoje de 2 andares da JBS leva 6 toneladas a mais de carga. Então, isso é É muita muita coisa. diferença. E quando está vazio, chega a dar um consumo melhor de combustível de até 30%. Então, realmente foi esse o foco da Frota Brasil, trazendo realmente todo o conjunto de alumínio. Nós temos muitos equipamentos mistos, mas a única 100% de alumínio é da Frota Brasil. E agora chegando com a carga seca, né? Eu acho que, né, isso que realmente chamou muita atenção, porque até não muito tempo atrás, carga seca era madeira, né? Aí veio para o Sim. metal, enfim, muitas vezes pesado, né? Aquela coisa toda. E vocês estão trazendo essa proposta de carga seca de alumínio. Bom, eu imagino que tem um monte de coisas interessantes, eu estou super interessado em conhecer mais, mas a primeira pergunta que acho que a pessoa faz, seja autônomo, seja transportador, creio que seja mais caro, né, do que a carroceria Sim, de metal, né? Mas a grande sim. pergunta é ela se paga e se ela se paga, quanto tempo que retorna esse investimento? Sim, Sérgio, isso é uma ótima pergunta. Ela se paga e eu vou explicar o porquê. Primeiro, vamos trabalhar com 3 públicos específicos, né? O autônomo, o transportador e a empresa que tem caminhão. Então, vamos começar com o autônomo. O autônomo hoje, normalmente, ele ganha por tonelada transportada. Muitos deles têm um caminhão trucado. Um caminhão trucado hoje com a nossa carroceria dá adicionalmente de lotação, ou seja, de capacidade líquida de carga, 1 tonelada. Então, por exemplo, um cliente que vai transportar 1 tonelada a mais por viagem, certo? E faz um roteiro, por exemplo, Curitiba-Goiás, onde ele ganha R$ 400 por tonelada, fazendo 8 viagens mensais, que é mais ou menos o que a gente andou pesquisando, ele vai ter uma renda adicional de R$ 3.200. O valor adicional que ele vai ter que investir contra uma carroceria de madeira, por exemplo,
é de aproximadamente R$ 30.000. Então, ele vai estar fazendo esse retorno desse investimento em 10 meses. Então, muito rápido. Isso não estou levando ainda as outras vantagens que a gente vai discutir mais para frente. É muito bom, né? Eu não conhecia esse número, Charles. Na verdade, investimento que se paga em menos de um ano em qualquer negócio né, qualquer negócio que exista no mundo é um investimento que se paga muito rápido, né? Sim, sim. E daí, voltando para o outro público, o transportador. Transportador, qual que é o ganho dele? Muitos transportadores acabam indo carregado, voltando vazio. Nesse voltar vazio com um caminhão pesando 1 tonelada a menos, consumo melhor de combustível, entre 5% e 10%. Consumo melhor de pneus, menos manutenção. E outra, né, o design da nossa carroceria, que os nossos clientes vão ver, é uma coisa assim realmente muito bonita. Então chama atenção, valoriza muito não só o conjunto, como a própria empresa que transporta, dá esse ar de modernidade, né? E as empresas, que eu acho que tem um outro ponto muito importante, essa preocupação constante das empresas com o meio ambiente. Então, muitas empresas hoje preocupadas com o meio ambiente, usando uma carroceria 100% de alumínio, que é basicamente 100% reciclada, ela está dentro dos conceitos atuais de preocupação com a natureza. E também, a partir do momento que, com o mesmo caminhão, vamos imaginar um trucado, a cada 15 viagens, ele economiza uma. Então, ele está economizando um trecho de diesel, um trecho de borracha do pneu, né? Um trecho de uma série de coisas que isso, queira ou não queira, também é pensar em sustentabilidade, além de custo. Entendi. Vai surgindo um monte de... Você sabe, Charles, que eu tive ontem intermediando uma conversa com o diretor-geral da NTT, ele estava falando sobre a implementação de balanças de alta velocidade, né? Que agora Uhum. isso deve começar e deve aumentar, para não ter... O que é interessante porque, por um lado, a fiscalização ela vai se tornar para todos os veículos que passam pela estrada, por outro, Sim. legal também porque não tem desaceleração, perca de óleo diesel, risco de acidente. Então, e por que eu estou falando isso? Porque eu entendo que vai aumentar essa questão, né? Eu não estou nem falando dos benefícios da carroceria de alumínio, mas eu entendo que vai Sim. aumentar essa rigidez, né, com as pessoas andarem dentro da balança. Então, isso me interessou, essa primeira conversa que você falou, justamente que você falou que é quase uma tonelada mais leve. É isso, Uma tudo. tonelada mais leve numa carroceria de 8,5 metros, entendeu? Que Vamos é lá. a mais utilizada no mercado. Legal. O que que é exatamente de alumínio e o que é, por exemplo, um sobre-chassi de aço? Como é que é a composição dessa carroceria? Então, a composição da nossa carroceria, Sérgio, ela, como o alumínio é um componente que tem mais de 70 ligas, né? A nossa liga é uma liga industrial, né? O nosso alumínio ele é estruturado. Então, nós temos uma ferramenta que foi patenteada para criar as peças. Então, as peças, elas não é que nem o aço, por exemplo, que você recebe a chapa, você dobra e corta. As nossas peças da carroceria elas já são pré-moldadas, elas são encaixadas. Nós chamamos de um sistema easy fit, ou seja, montagem fácil. Então, com isso, eu tenho o quê? Eu tenho um encaixe de praticamente todo o conjunto e apenas algumas soldas. E quando você pergunta para mim o que é de alumínio, eu falo para você, é 100%. O chassi também é de alumínio, né? As travessas são de alumínio, as tampas são de alumínio, as tampas já são moldadas com 40 centímetros de altura. Então, realmente, o malhau é de alumínio. Então, a gente não tem nenhuma parte nessa carroceria que não seja de alumínio, inclusive a própria solda, né? E a solda é um item importante de a gente falar, é uma solda que nós já temos essa patente, nós já temos esse know-how, né? Essa experiência de estar fazendo ela há mais de 7 anos. Então, você imagina um caminhão boiadeiro com 60 bois em cima, com todo o material igualzinho esse que nós estamos usando na carga seca, sendo pulado, chicoteado, né? Tomando coice e outras coisas mais, rodando fora de estrada, porque o boiadeiro tem essa configuração, a carga seca já tem um misto, mas a grande parte é rodoviária. Então, o esforço, a carga não se mexe, né? A carga não briga com você.
Então, é por isso que a gente está muito confiante que esse realmente é uma solução logística e um ganho para o autônomo. O Charles, assim, estamos muito curiosos para ver, né? Acho até que, né, Claro. numa próxima viagem gostaríamos de passar para conhecer um pouco melhor, porque esse sistema de encaixe deve ser fascinante. Quando você fala essa coisa do encaixe, da solda, tem como dar uma comparada, tipo assim, durabilidade de uma carroceria desse nível de alumínio versus a durabilidade, por exemplo, uma de madeira ou uma de aço? Tem alguma base de comparação? Olha, Sérgio, temos. A gente tem que pensar o seguinte: uma de madeira, né? O que acontece com a de madeira? Primeiro, quando ela está em utilização, normalmente é feita uma cobertura nela ou com lona, né? E isso ajuda realmente a melhorar. Mas quando o caminhão não está rodando, o que os clientes fazem normalmente? Primeiro que eles têm que colocar uma cobertura, né? O que a gente tem de caminhoneiro com garagem por causa da carroceria de madeira, porque ela no tempo, a chuva, ela vai, por melhor que seja a madeira. E a madeira de hoje em dia, e com todo respeito aos fabricantes de carroceria de madeira, que nós sabemos que são excelentes, mas as madeiras de hoje em dia não são mais as madeiras de 15, 20 anos atrás. Então a durabilidade desse material está tá menor, né? Na questão do aço, o que acontece com o aço? As travessas, normalmente, de uma carroceria de aço, elas são feitas a cada 50 centímetros. Então, e as chapas que são utilizadas, elas são mais finas, justamente para ter durabilidade. Elas são resistentes, mas são mais finas. Então, você vê muita carroceria de aço com o assoalho arredondado, né? Fica uma impressão até que a carroceria está Fica cedendo. selado, né? Daquela selada. Justamente. Então, já o nosso sistema, as nossas travessas são encaixadas a cada 30 centímetros. Então, a cada 30 centímetros, a gente está falando de uma resistência extremamente maior. Com relação a tempo de vida útil, nós temos carrocerias de boiadeiro rodando há mais de 7 anos, sem nenhuma trinca, sem nenhum tipo de corrosão, né? Como não tem parafusos, então isso já ajuda. Então o único parafuso que nós temos é justamente para segurar a tampa. Só. O resto é todo encaixado e as soldas em volta. Então tudo isso é realmente inovador e traz essa vantagem para o nosso consumidor. Ou seja, dura muito mais. Muito mais. Eu entendo que mais de 10 vezes mais no mínimo. Na verdade, é assim, né, Charles? Você vai vender uma vez a carroceria e vai trocar de caminhão e vai continuar usando a carroceria, porque, né? Você usou o exemplo da roda, eu gosto de usar o exemplo da cadeira de praia, né? Então, pega uma cadeira de praia de ferro e pega uma cadeira de praia de alumínio. Você troca lá o paninho, o tecido, aquele plástico que fica na cadeira, mas você não troca a cadeira porque a cadeira nunca acaba, né? O alumínio, ele não corrói, ele é resistente. E essa liga que a gente que usa ainda para o nosso dia a dia é infinitamente superior à qualquer cadeira de praia, né? Ô, Charles, muito interessante. Agora, sim, obviamente, tudo isso é desenvolvimento de projeto de vocês têm toda aí, né, as customizações, mas, tipo assim, quais veículos hoje podem usar essa carga seca de alumínio? Estou perguntando, por exemplo, desde um 3/4 ou um mini caminhão, ou uma caminhonete, né? Da onde até onde vai essa faixa das cargas secas de alumínio? Então, o nosso potencial é bem restrito, tá, Sérgio? Vai desde uma S10 até um bitruque. Tá bom para você ou não? Tudo. Então, nós estamos, inclusive, concluindo o trabalho em uma S10 hoje com uma carroceria de 2,70 m, está pesando 180 quilos. Ou seja, nada. Quanto pesa uma caçamba? Eu não confesso que eu não sei. Então, uma carroceria de aço ou de madeira dessa mesma metragem pesaria pelo menos 500 quilos. Então, a gente está falando de uma diferença de 200 a 300 quilos. É metade Isso, em geral, é metade do peso, né? E desde um trucado até uma caminhonete, é isso. Então, nós atendemos as picapes, nós podemos atender os 3/4, os tocos, os trucados e os bitruques. Então, nossas carrocerias hoje vão de
2 metros até 11 metros, por exemplo. As nossas boiadeiras hoje são de 11 metros. É muito comum usar boiadeiras sob chassis de 11 metros. E a gente tem um monte aqui que nós já fizemos e o sistema de assoalho ele é idêntico. O mesmo assoalho que nós usamos para boiadeiro é o assoalho que a gente está entregando na nossa carroceria carga seca. Está mais do que testado, né? Mas, Charles, você vê, tipo assim, qual que é a oportunidade de tamanho de mercado para o alumínio? Assim, aonde que você acha que, tipo, nossa, esse segmento tem um potencial de decolar mais rápido do que aquele? Porque é tudo novo, né? Vocês estão trilhando, estão abrindo um caminho novo. E onde você enxerga que são, assim, segmentos que, cara, isso tem condição de pegar mais rápido do que outros? Então, eu acho que os principais segmentos, Sérgio, são aqueles que usam 100% da capacidade do equipamento. Então, nós temos hoje empresas grandes, né, que realmente rodam até 24 horas, né, com o caminhão, e rodam 100% alinhados logisticamente. Então, você imagina, um cliente que roda hoje com as suas 14 toneladas, 12 toneladas, todo dia naquele caminhão, ganhando 1 tonelada a mais. Então, realmente, o que nós já enxergamos? O segmento de ferro, né, é um segmento que depende do alumínio para levar mais carga, né? E é fato, tá? Que é um segmento que a gente tem mostrado. Esse segmento que eu acho que dos autônomos, principalmente para o pessoal do hortifruti, eu acredito que tem um link aí, uma coisa legal para oferecer para ele. Não, legal, Charles. Mas assim, né, uma curiosidade, porque meio que vocês estão, né, abrindo um novo caminho, né? Vocês estão Sim, começando uma nova história, né? Então, na tua visão, né, eu entendi que serve para tudo, mas quais são sim. os segmentos que você acha que, tipo assim, esses segmentos eles vão ter uma aceleração mais forte, né, no consumo de carrocerias de alumínio de carga seca? Então, você tocou num ponto, Sérgio, que é muito interessante. Então, o que está acontecendo hoje? Fora a legislação, fora o contexto de ter mais balanças espalhadas pelo Brasil, as grandes empresas, principalmente as multinacionais hoje, estão exigindo que os transportadores entreguem a balança, ou seja, o que o caminhão é capaz de entregar, não em excesso, ok? Partindo desse princípio, a gente sabe que tem vários segmentos que têm uma logística já super definida e necessária para a produção. Então, por exemplo, fornecimento de ferro e aço, né? É uma produção constante, é uma movimentação constante de carga, onde hoje a única forma de ele levar mais é reduzindo o peso do implemento. E é isso que nós estamos entregando. Então, imagina, um caminhão de ferro hoje, que normalmente com os malhais, etc., ele já é um equipamento mais pesado. Muitos usam Munk, né? Então, com uma carroceria dessa, nós estamos entregando essa 1 tonelada a mais. Então, 1 tonelada a mais, hoje, é significativamente um ganho assim absurdo. Eu cheguei a fazer contas para alguns clientes, onde numa operação de 60 caminhões ele consegue economizar 6 numa operação constante logística disso. Então, eu entendo que esses segmentos que realmente usam 100% da sua capacidade de preço vão ser os primeiros a entrar, né? Em segundo plano, eu acho que os autônomos têm muita oportunidade, e digo mais, não precisa trocar o caminhão para trocar a carroceria. Por quê? Porque se eu estou dando um ganho para ele de consumo de combustível, ele pode simplesmente pegar a carroceria dele de madeira, vender como usado, dar parte de entrada e a gente financiar o resto, ou ele parcelar o resto junto com a gente. E daí o próprio trabalho do caminhão vai se pagar. Então, isso são coisas que a gente está começando a demonstrar para o cliente também. Ô Charles, a gente sabe que tem muitos lugares aí pelo Brasil que empresas de todos os portes, né, para Sim. fazer carrocerias de alumínio e de aço, de metal, enfim, tem muitos. Não sei se você pode falar nisso, mas eu imagino que deve ter uma complexidade, né, para fazer, não é tão simples assim, né? Imagino que tenha tido, não sei se você pode falar, tipo, nossa, tem investimentos, porque se você fala que sai tudo, né, com tanta engenharia, né, com tanto desenho técnico para suportar tudo, isso exigiu o investimento por parte da Frota Brasil. Claro.
Então, Sérgio, o investimento foi realmente feito, né? Nós colocamos o dinheiro na frente para recuperar agora com as vendas desse produto, tá? E o investimento ele é muito direcionado para quê? Justamente para o nosso fornecedor, que é o nosso fornecedor que já nos entrega o material pré-moldado, entre aspas, né? Pré-moldado para a gente fazer a montagem. É óbvio que a montagem da carroceria ela exige também do nosso pessoal, do nosso maquinário, etc. e tal. Nós temos uma estrutura aqui de mais de 20 mil metros quadrados, né? E temos já um planejamento de produção para essa carroceria em larga escala, tá? Mas é óbvio que o mercado ele vai conhecer, ele vai começar a entender os benefícios do alumínio e daí a gente vai começar a crescer gradualmente nesse segmento, que é natural, né? Nós não imaginamos que vamos ter uma explosão. Espero que sim, mas assim, para o lado positivo, a gente quer sempre manter a qualidade dos nossos produtos. A Frota Brasil é uma empresa que preza qualidade, então a gente quer trabalhar com quantidade conforme for vindo o crescimento do mercado. Legal, Chales. Bom, muito obrigado, né, pela conversa. Espero que para a galera que acompanha aí o Planeta tenha ficado claro. A gente está muito animado em conhecer mais, até, né, por um amigo que estiver assistindo agora, tem o link na descrição já para fazer, né, a sua cotação, que eu acho que é muito interessante, né, porque para mim parece fazer todo sentido, né, porque reúne todas as qualidades de um ótimo implemento e o principal, dinheiro no bolso, né? Claro que a gente se Sim. preocupa, né? Não vamos ser, né? Mas a gente se preocupa, claro, com o meio ambiental, a gente se preocupa com toda a responsabilidade, todo esse pacote lindo, mas o melhor dos pacotes é que tudo isso ainda entrega um retorno rápido, né? Então, se você puder até nos receber, eu sei que a gente vai descer agora, né, no outro fim de semana para a Fórmula Truck lá em Santa Cruz. Se na volta a gente puder dar uma passadinha para conhecer pessoalmente aí, podemos? Opa, mais do que convidados, vamos estar recebendo vocês aqui de braço aberto, até porque o nosso amigo aí que segue você, né, Sérgio, e o time do Planeta Caminhões, tá precisando receber essa novidade, né? Esse ano tá tão difícil para todo mundo aí começar a ganhar um dinheiro a mais, e a gente está trazendo essa oportunidade para todos os clientes que têm caminhão vão ter essa oportunidade, porque, como a gente falou, você dá mais capacidade de carga com o mesmo custo, é receita de sucesso, né? Então não tem como ser diferente. E realmente o link vai estar aí, eu também convido, vocês podem ficar muito tranquilos, os clientes que ficarem aí interessados em nos conhecer melhor, a gente tem mais alguns vídeos para mostrar e estamos aqui à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida, viu, Sérgio? Legal, Chales.